Imagine descobrir aos 65 anos que tudo o que você sabia sobre sua família era mentira, que sua avó não morreu como te contaram, que você tem primos que nunca conheceu, que existe uma história de amor proibido escondida há décadas. Augusto, dono de uma livraria de livros usados em Santos, São Paulo, estava prestes a ter sua vida virada de cabeça para baixo por um manuscrito esquecido dentro de um livro velho. Antes de eu contar essa história incrível de segredos e revelações, se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história brasileira vai te emocionar do começo ao fim. Augusto tinha 65 anos e era viúvo há 5 anos. Sem filhos, ele vivia sozinho em um apartamento modesto acima de seu sebo. Uma livraria de livros usados que herdou do pai adotivo. O sebo era seu refúgio, seu universo. Ele conhecia cada prateleira, cada livro, cada história. Os clientes o adoravam, sempre tinha uma recomendação perfeita, sempre tinha tempo para conversar sobre literatura. Mas havia uma solidão profunda em sua vida. Seu pai tinha morrido sem nunca falar muito sobre o passado da família. Augusto sabia que era adotado, mas nunca quis investigar, até hoje. Naquela terça-feira de março, Dona Ana entrou no sebo carregando uma tristeza visível. Ela tinha acabado de perder o marido, professor aposentado, e estava doando toda a biblioteca dele. 6 caixas enormes de livros antigos, alguns com mais de 50 anos. Augusto ajudou a carregar tudo para dentro. São livros que meu Joaquim colecionou a vida inteira, ela disse com voz embargada. Ele adorava história, especialmente história de Campinas. Espero que encontrem bons lares. Augusto prometeu cuidar bem de cada volume. Dona Ana saiu e ele começou a examinar os tesouros que tinha acabado de receber. Durante 2 dias, Augusto catalogou os livros. Eram obras raras, algumas primeiras edições. Na terceira caixa, ele encontrou um exemplar de 1948 de Machado de Assis. Quando abriu para verificar o estado, algo caiu de dentro das páginas. Um caderno fino com capa de couro gasto. Não era um livro impresso, era manuscrito escrito à mão com tinta azul desbotada. Na primeira página, com caligrafia elegante e antiga, estava escrito Diário de Isabel Ferreira, 1952. Campinas, São Paulo. A história do meu maior amor e da minha maior perda. Augusto congelou quando leu aquele nome, Isabel Ferreira. Ele conhecia esse nome. Quando tinha 15 anos, tinha perguntado ao pai sobre a família. O pai tinha dito, com tristeza nos olhos, sua avó biológica se chamava Isabel Ferreira. Morreu muito jovem. Eu nunca a conheci e nunca mais tocou no assunto. Agora, com mãos tremendo, Augusto segurava o diário dessa mulher. Sua avó, a mulher que deu à luz seu pai. A mulher sobre quem ele não sabia absolutamente nada. E ela tinha deixado sua história escrita. Augusto fechou o sebo mais cedo naquele dia. Subiu para seu apartamento, fez café, sentou na poltrona mais confortável e começou a ler. O diário começava assim: meu nome é Isabel Ferreira. Tenho 19 anos e sou filha de Coronel Antônio Ferreira, dono da Fazenda Santa Clara em Campinas. Minha família é rica e respeitada. Estudei em colégio de freiras. Nunca faltou nada para mim, vestidos, joias, educação, mas também nunca tive liberdade. Meu pai já escolheu com quem vou casar. Dr. Fernando, um advogado de 45 anos. Eu nunca amei Fernando, mas não era esperado que eu amasse. Era esperado que eu obedecesse. Até que conheci Miguel, e tudo mudou. Augusto virou a página, completamente absorto. Isabel escreveu, Miguel tinha 21 anos e trabalhava na fazenda há 3 anos. Ele cuidava dos cavalos. Eu o vi pela primeira vez quando estava passeando perto dos estábulos. Ele estava cantando enquanto trabalhava, uma voz linda, profunda. Nossos olhos se encontraram e foi como se o mundo parasse. Ele tirou o chapéu, cumprimentou respeitosamente, mas seus olhos diziam tanto. Comecei a inventar desculpas para ir aos estábulos. Ele sempre estava lá, sempre com aquele sorriso que fazia meu coração disparar. Conversávamos sobre tudo, livros, sonhos, vida. Ele era inteligente, gentil e engraçado, tão diferente dos homens ricos que meu pai queria que eu conhecesse. Página após página, Isabel descrevia o amor crescendo. Encontros secretos atrás da capela, conversas sussurradas durante as festas da fazenda, cartas escondidas dentro de livros. Miguel me ensinou a ver o mundo diferente, ela escreveu. Ele não tinha dinheiro, mas tinha algo muito mais valioso. Sonhos verdadeiros. Queria abrir uma escola para filhos de trabalhadores rurais. Acreditava que educação podia mudar vidas. Eu me apaixonei não só pelo homem bonito que ele era, mas pela alma generosa que ele tinha. E ele me amava pelo que eu era, não pelo sobrenome ou dinheiro que eu tinha.
Mas a felicidade não durou. Isabel escreveu com letra trêmula: hoje foi o pior dia da minha vida. Uma empregada nos viu nos beijando perto do riacho. Ela contou para meu pai. Eu nunca vi meu pai tão furioso. Ele me trancou no quarto e foi atrás de Miguel. Ouvi gritos do lado de fora. Vi pela janela meu pai e seus capangas espancando Miguel. Eu gritei, implorei, mas não podiam me ouvir. Depois levaram Miguel embora. Meu pai subiu e disse que tinha dado dinheiro para Miguel ir embora e nunca mais voltar. Que se ele voltasse, seria morto. Chorei tanto que fiquei sem voz. Isabel continuou. 2 semanas depois, meu pai me informou que eu seria enviada para um convento em São Paulo, longe de tudo e de todos. Disse que eu ficaria lá até aprender a comportar-me como uma moça de família. Eu implorei e jurei que nunca mais veria Miguel, mas ele já tinha decidido. No dia seguinte, me colocaram em uma carruagem. Olhei para trás, vendo a fazenda desaparecer. Meu coração estava despedaçado. Mas eu não sabia que dentro de mim crescia uma parte de Miguel. Eu estava grávida e ainda não sabia. Augusto largou o diário, respirando fundo. Sua avó, grávida, mandada para um convento. A história estava ficando cada vez mais intensa. 3 semanas no convento. Isabel escreveu: os enjoos começaram. As freiras pensaram que era nervosismo, mas eu comecei a desconfiar. Quando completei 2 meses sem menstruação, eu soube. Estava esperando um filho de Miguel. Fiquei aterrorizada e feliz ao mesmo tempo. Era tudo que me restava dele. Mas como contar? Se as freiras descobrissem, me mandariam de volta para meu pai. E meu pai, nem quero imaginar o que faria. Durante 2 semanas escondi. Usava roupas largas. Evitava as refeições para que não notassem meus enjoos. Mas eu sabia que não poderia esconder para sempre. Isabel escreveu sobre sua salvação. Irmã Cecília me encontrou vomitando no jardim uma manhã. Ela tinha sido parteira antes de se tornar freira. Olhou nos meus olhos e simplesmente soube. Pensei que estava perdida, mas ela apenas segurou minha mão e disse: vem, filha, vamos conversar. Ela me levou para um lugar privado. Contei tudo sobre Miguel, sobre o amor, sobre meu pai. Ela ouviu sem julgamento. E então disse algo que mudou tudo. Isabel, esse bebê é inocente e você também, vou te ajudar. Mas quando chegar a hora, você vai ter que fugir daqui. Seu pai não pode descobrir. Irmã Cecília escondeu Isabel durante os meses seguintes. Isabel escreveu: ela me colocou para trabalhar na biblioteca do convento onde ninguém ia. Conforme minha barriga crescia, ela conseguiu roupas mais largas. Me trazia comida extra. À noite conversávamos sobre o futuro. Ela tinha um plano. Quando chegasse a hora do parto, ela diria que eu estava doente e me levaria para uma casa de uma amiga dela na cidade. Lá eu teria o bebê e depois ela ainda estava pensando no depois. Eu acariciava minha barriga toda noite. Você é feito de amor, eu sussurrava para meu bebê. Não importa o que aconteça, você precisa saber que foi feito de amor verdadeiro. Mas então Isabel descobriu algo que mudou tudo. Ela escreveu: irmã Cecília me contou hoje que um jovem apareceu nos portões do convento 3 vezes nas últimas semanas, perguntando por mim. Ela o descreveu: alto, moreno, olhos intensos. Miguel, ele estava me procurando. Meu coração quase explodiu de alegria. Mas a Madre Superiora o mandou embora, dizendo que nenhuma Isabel Ferreira estava lá. Irmã Cecília disse que ele parecia desesperado, que gritou que me amava, que por favor dissessem onde eu estava. Chorei tanto. Ele não tinha ido embora como meu pai disse. Ele tinha voltado, estava me procurando, mas não podia me encontrar. Augusto estava agora completamente absorto. Isabel descreveu o nascimento: 15 de março de 1953. Hoje meu filho nasceu. Irmã Cecília me levou para a casa da amiga dela. O parto foi difícil, mas quando ouvi o primeiro choro, esqueci toda a dor. Era um menino, perfeito. Olhos grandes, choro forte, mãozinhas minúsculas que agarravam meu dedo. Segurei ele contra meu peito. Ele era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Metade meu, metade Miguel. Eu sabia que esse momento não duraria, mas naquele instante eu era completamente feliz. Eu era mãe, mas a alegria durou pouco. Isabel escreveu com letra quase ilegível: irmã Cecília me trouxe à realidade. Isabel, o que você vai fazer? Você não pode voltar para seu pai com um bebê. Ele te mataria e ao bebê também. Você não tem dinheiro, não tem lugar para ficar. Como vai criar essa criança? Eu não tinha resposta. Passei 2 dias apenas segurando meu filho, memorizando cada detalhe dele. E então irmã Cecília sugeriu: conheço um orfanato bom. As freiras cuidam bem dos bebês. Muitos são adotados por famílias boas. Eu gritei que não, mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Eu não tinha como dar a ele o que ele precisava.
A letra de Isabel estava borrada pelas lágrimas quando ela escreveu sobre o dia final, 20 de março de 1953. Hoje entreguei meu filho ao orfanato das Irmãs de Caridade. Segurei ele pela última vez. Memorizei o cheiro dele, o peso dele nos meus braços, o som da sua respiração. Escrevi uma carta para colocar com ele, contando que ele nasceu de amor, que foi amado, que esta era a decisão mais difícil da minha vida. Coloquei também uma foto minha e um terço que era da minha avó. Quando a freira o tirou dos meus braços, um pedaço de mim morreu. Saí daquele lugar vazia. Não sei se vou conseguir viver com essa dor. As últimas páginas do diário eram diferentes. Isabel escreveu: não posso voltar para minha família, não depois de tudo. Irmã Cecília me ajudou a conseguir trabalho como costureira em São Paulo, com nome falso. Eu sou outra pessoa agora. Isabel Ferreira morreu. Tento viver, mas apenas existo. Toda noite sonho com meu filho, me pergunto onde está, se está bem, se é amado. Escrevo este diário para que um dia, se ele me procurar, saiba que foi amado. Saiba que eu não o abandonei por desamor, mas porque acreditei que era o melhor para ele. Espero que Miguel também o procure algum dia. Espero que eles se encontrem. E então o diário terminava. Sem mais páginas, sem conclusão. Augusto fechou o diário com mãos tremendo. Era madrugada. Ele tinha lido tudo sem parar. Agora sabia a verdade. Isabel Ferreira, sua avó, teve um filho em 1953 e entregou para a adoção. Esse filho era seu pai, mas tinha mais perguntas do que respostas. O que aconteceu com Isabel depois? Ela viveu onde estava agora. E Miguel, ele sabia sobre o filho, ele procurou, e o mais importante, será que havia família viva que Augusto não conhecia? Primos, tios, ele olhou para a foto do pai na parede. Pai, eu vou descobrir nossa história, prometo. Na manhã seguinte, Augusto foi direto ao cartório de registro civil de Santos com a certidão de nascimento do pai. Ele nunca tinha realmente olhado com atenção. Agora sim, nome dos pais, desconhecidos, data de nascimento, 18 de março de 1953. 3 dias depois do nascimento que Isabel descreveu no diário, o bebê tinha sido registrado pelo orfanato, mas havia uma anotação que Augusto nunca tinha notado. Transferido do orfanato das Irmãs de Caridade de São Paulo, em 20, era o mesmo orfanato que Isabel mencionou. Tudo batia. Agora ele tinha certeza absoluta. Isabel era sua avó. Augusto viajou até São Paulo e procurou o antigo orfanato das Irmãs de Caridade. O prédio ainda existia, agora transformado em centro comunitário, mas havia uma irmã muito idosa, Irmã Margarida, que tinha trabalhado lá nos anos 50. Quando Augusto mencionou 1953, os olhos dela brilharam. Sim, eu me lembro daquele tempo. Tinha muitos bebês, mas quando ele mostrou a foto de Isabel que estava no diário, a freira ficou pálida. Essa moça, eu me lembro dela. Ela chorou tanto quando entregou o bebê. Foi um dos momentos mais tristes que presenciei. Ela deixou uma carta e uma foto com o bebê. Momento, vou verificar se ainda temos os registros. Irmã Margarida voltou com uma caixa velha cheia de documentos amarelados. Ela procurou até encontrar uma pasta. Bebê masculino, 20 de março de 1953. Dentro havia a carta de Isabel. Augusto a leu com lágrimas nos olhos. Para meu filho querido, eu te amei desde o momento que soube da sua existência. Seu pai se chama Miguel. Ele é bom e te amaria se soubesse de você. Você nasceu de amor verdadeiro. Eu não tenho como te criar, mas escolhi este orfanato porque sei que serás amado e cuidado. Espero que encontre uma família maravilhosa. Eu estarei sempre pensando em você, rezando por você. Com todo o meu coração, sua mãe Isabel. O pai de Augusto nunca viu esta carta. Foi arquivada e esquecida. Agora Augusto tinha 2 nomes, Isabel Ferreira e Miguel. Ele voltou para Campinas, foi aos cartórios, procurou em registros antigos, descobriu que a Fazenda Santa Clara ainda existia, mas sob nova administração. Foi até lá. O caseiro atual, um senhor de 80 anos chamado Seu Benedito, tinha trabalhado lá quando jovem. Sim, eu conheci Miguel, ele disse. Era meu amigo, cara bom trabalhador. Houve um escândalo com a filha do patrão Isabel. Miguel foi espancado e expulso, mas ele voltou meses depois, procurando por ela. Ninguém sabia onde ela estava. Ele ficou de ir via Astadeu. Seu Benedito continuou. Miguel não aceitou. Ele ficou na cidade, trabalhando em outras fazendas, mas sempre perguntando sobre Isabel. Durante anos, ele nunca se casou, nunca seguiu em frente. Diziam que ele ia toda semana na igreja, acendendo velas e rezando para reencontrar Isabel. Ele morreu em 1985, aos 53 anos. Infarto. Alguns dizem que morreu de coração partido. Está enterrado
enterrado no cemitério municipal de Campinas. Augusto sentiu um aperto no peito. Miguel nunca soube que teve um filho. Nunca soube que Isabel tinha tentado proteger esse segredo. Passou a vida toda procurando, sem saber que podia ter procurado no lugar errado. Augusto foi ao cemitério municipal de Campinas. Levou horas procurando, mas finalmente encontrou Miguel Santos Silva, 1932-1985. Descanse em paz. Uma lápide simples, sem flores, sem visitas aparentes. Augusto se ajoelhou ali. Você é meu avô, ele disse em voz alta. Você nunca soube, mas você teve um filho, e eu sou seu neto. Você amou Isabel até o fim, e ela te amou também. Ela tentou te proteger. Sinto muito por vocês nunca terem se reencontrado. Augusto colocou flores no túmulo. Era a primeira vez em décadas que alguém visitava Miguel. Era a primeira vez que Miguel tinha família ali. Mas Augusto não parou. No cartório de Campinas, descobriu que Miguel tinha 3 irmãos. Todos já haviam falecido, mas tinham tido filhos. Primos, Augusto tinha primos que nunca conheceu. Com a ajuda de um investigador particular, conseguiu localizar um deles. Roberto Silva, 58 anos, professor aposentado em Campinas. Augusto ligou nervoso. Alô, meu nome é Augusto. Eu acho que sou primo seu. Meu avô era Miguel Santos Silva. Houve silêncio do outro lado. Depois, Miguel, tio Miguel, o que morreu sozinho sem nunca ter família. Não, Augusto disse, ele teve família, só nunca soube. Uma semana depois, Augusto e Roberto se encontraram em um café em Campinas. Quando se viram, ambos ficaram em choque. Tinham a mesma estrutura facial, os mesmos olhos castanhos intensos. Roberto abraçou Augusto e chorou. Eu cresci ouvindo histórias sobre tio Miguel, o tio que nunca se casou, que passou a vida procurando um amor perdido. Meu pai dizia que ele morreu de tristeza, mas ninguém sabia detalhes. Augusto contou toda a história. Isabel, o bebê, seu pai adotado, o diário. Roberto ouvia com olhos arregalados. Você tem que conhecer o resto da família. Somos 4 primos da sua geração e temos filhos. Você tem uma família, Augusto? Roberto organizou um encontro familiar. Em uma churrascaria em Campinas, Augusto conheceu sua família pela primeira vez. 4 primos, Roberto, Maria, João e Fernanda. Os cônjuges, 12 sobrinhos de 2º grau, todos descendentes dos irmãos de Miguel. Quando Augusto entrou, todos ficaram de pé e aplaudiram. Tinham colocado fotos antigas na parede, Miguel jovem, os irmãos dele, e agora Augusto via de onde vinham seus traços. O formato do nariz, a altura, o sorriso. Pela primeira vez na vida, ele se viu refletido em outras pessoas. Não estava mais sozinho. Durante horas, compartilharam histórias. Roberto contou, meu pai dizia que Miguel era o mais gentil dos irmãos. Trabalhava duro, mandava dinheiro para ajudar a família. E depois que voltou de fazenda Santa Clara, mudou. Ficou quieto, triste, mas continuava generoso. Ajudou a pagar os estudos de vários sobrinhos. Maria acrescentou, minha mãe contava que ele tinha uma caixinha de música que nunca deixava ninguém tocar. Dizia que tinha ganhado de alguém especial. Augusto sentiu um aperto no coração. No diário, Isabel mencionou ter dado uma caixinha de música para Miguel. Ela tinha escrito, para que você lembre de mim quando eu já não estiver por perto. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça, Isabel. O que tinha acontecido com ela? O diário terminava em 1953. Ela teria agora 91 anos, se ainda estivesse viva. Augusto contratou o investigador para procurar. Levou 3 semanas, mas finalmente, Isabel Ferreira. Mudou o nome para Ana Silva em 1955. Trabalhou como costureira em São Paulo até 1990. Aposentada. Último endereço conhecido, Casa de Repouso Boa Esperança, São Paulo. Augusto mal podia acreditar. Sua avó estava viva, aos 91 anos, em uma casa de repouso. Ele imediatamente ligou para o local. Sim, temos uma residente chamada Ana Silva, 91 anos, mas ela tem demência avançada. Não recebe visitas há anos. Augusto foi até a casa de repouso Boa Esperança no dia seguinte. A enfermeira o recebeu com simpatia, mas advertência. Dona Ana está muito frágil. Ela quase não fala, não reconhece ninguém. Tem dias melhores e piores, mas na maior parte do tempo está perdida nas memórias. Augusto mostrou uma foto dele. Eu sou neto dela. Ela nunca soube que eu existia. A enfermeira ficou comovida. Ela fala muito sobre um bebê em seus delírios. Chama por meu filho. Sempre achamos que era fantasia da
demência, mas talvez não fosse. Ela levou Augusto até um quarto simples. Ela está dormindo, mas pode entrar e ficar com ela se quiser. Augusto entrou no quarto e viu sua avó pela primeira vez. Isabel, agora Ana, estava deitada na cama, dormindo. Ela era minúscula, frágil, com cabelos completamente brancos. Mas mesmo aos 91 anos, Augusto pôde ver os traços da jovem do diário. A estrutura do rosto, o nariz delicado. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, com lágrimas escorrendo. Aquela mulher tinha carregado um segredo terrível por toda a vida. Tinha sofrido sozinha, tinha pensado em seu filho todos os dias. E agora, no final da vida, estava ali sem saber que seu neto tinha descoberto tudo. Depois de uma hora, Isabel abriu os olhos lentamente. Ela olhou ao redor confusa, como a enfermeira tinha avisado. Mas então seus olhos pousaram em Augusto. Ela ficou olhando para ele com uma expressão estranha. Miguel? Ela sussurrou. Augusto sentiu um nó na garganta. Ela estava vendo o avô nele. Não, dona Ana. Meu nome é Augusto. Mas ela continuou olhando. Você tem os olhos dele, o sorriso dele. E então, algo mudou em seu rosto. Uma claridade momentânea. Você é o bebê? Meu bebê? Ela começou a chorar. Augusto segurou a mão dela. Eu sou neto do seu bebê. Sou seu neto, vovó. Por 20 minutos preciosos, Isabel estava lúcida. Augusto contou rapidamente. Encontrei seu diário. Descobri sobre você e Miguel. Sobre meu avô. Meu pai foi adotado. Teve uma vida boa. Eu cresci feliz. E Miguel te procurou. Nunca te esqueceu. Nunca amou outra pessoa. Morreu ainda te amando. Isabel chorava sem parar. Ele me procurou, mesmo depois de tudo. Sim, por anos. Ele nunca desistiu. E você tem família? Augusto sorriu. Tenho. Descobri a família de Miguel. Tenho primos, sobrinhos. Não estou sozinho. E nem você está mais. Meu filho foi feliz? Foi, vovó. Foi muito feliz. Nas semanas seguintes, Augusto levou toda a família para conhecer Isabel. Roberto e os outros primos, os sobrinhos, até algumas crianças. Isabel tinha dias bons e ruins, mas nos bons ela reconhecia que eram família. Vocês têm os olhos de Miguel, ela dizia, tocando o rosto de cada um. Levaram fotos de Miguel, contaram histórias. Isabel segurava as fotos contra o peito. Roberto trouxe a caixinha de música. Quando tocaram, Isabel fechou os olhos e começou a cantarolar junto. Miguel cantava essa música para mim, ela disse. E por um momento, todos viram não a senhora de 91 anos, mas a jovem de Bitsnovav que tinha amado e perdido tanto. Em um de seus dias lúcidos, Isabel contou à família, Miguel era a pessoa mais gentil que já conheci. Ele me tratava como igual, não como propriedade. Ele sonhava em abrir escola para crianças pobres. Dizia que educação era a chave para mudar o mundo. Quando meu pai o espancou, ele não revidou, mesmo podendo, porque não queria me causar mais problemas. Ela olhou para todos. Nosso amor foi breve, mas foi verdadeiro. E ver agora que desse amor veio tanta coisa boa. Vocês todos aqui, isso me dá paz. Eu passei 70 anos carregando culpa, mas agora vejo que o amor nunca foi em vão. Augusto passou a visitar Isabel 3 vezes por semana. Mesmo quando ela não o reconhecia, ele ficava lá, lendo para ela, segurando sua mão, mostrando fotos da família. A enfermeira disse que Isabel tinha mudado. Ela está mais tranquila, sorri mais. Antes ela acordava gritando sobre o bebê. Agora dorme em paz. Um dia, Isabel segurou a mão de Augusto e disse com clareza, eu fiz o que achei certo na época. Foi difícil, mas trouxe você. Trouxe essa família. Não me arrependo mais. Ela finalmente tinha se perdoado. Augusto teve uma ideia. Com a ajuda de Isabel em um dia lúcido, escreveram uma carta para Miguel. Isabel ditou, Miguel, meu amor, desculpe por desaparecer. Desculpe por não ter lutado mais. Eu estava assustada e sozinha. Mas quero que você saiba que nosso amor gerou algo lindo. Tivemos um filho, e ele teve um filho, e agora há uma família inteira que carrega seu sangue e seu coração generoso. Espero que onde você estiver, saiba que foi amado. Sempre foi amado. Augusto colocou a carta em um envelope, foi ao cemitério e enterrou ao lado do túmulo de Miguel, junto com uma foto de toda a família reunida. 3 meses depois de conhecer sua família, Isabel faleceu tranquilamente durante o sono. Tinha 91 anos. Augusto estava segurando sua mão quando ela partiu. A enfermeira disse que nunca tinha visto alguém partir tão em paz. O enterro foi pequeno, mas cheio de amor. Toda a família de Miguel estava lá, primos, sobrinhos, netos. Enterraram Isabel ao lado de Miguel, reunindo finalmente os dois
amantes que tinham passado 70 anos separados. Na lápide, Augusto mandou gravar: Isabel Ferreira, 1933-2024. Amada avó, finalmente reunida com Miguel, seu amor eterno. E embaixo, seu amor nunca foi em vão. Hoje, na livraria de Augusto em Santos, há uma prateleira especial. Nela estão o diário de Isabel, as cartas, as fotos antigas. Ao lado, uma placa em memória de Isabel Ferreira e Miguel Santos Silva. Um amor que atravessou décadas e gerou uma família. Augusto não está mais sozinho. Toda semana há almoços com os primos, festas de aniversário, batizados. Ele agora tem 23 sobrinhos de segundo grau e está esperando o primeiro bisneto da linhagem. Quando clientes perguntam sobre a prateleira especial, ele conta a história e sempre termina dizendo: nunca é tarde para conhecer suas raízes. Nunca é tarde para descobrir que você nunca esteve sozinho. E o mais importante, nunca subestime o poder de um amor verdadeiro. Porque mesmo um amor breve, mesmo um amor interrompido, pode criar algo que dura para sempre. E no final de cada dia, Augusto toca a caixinha de música de Miguel e Isabel e agradece pelo manuscrito esquecido que mudou sua vida para sempre.